Bom, ok, pessoal. Então agora a gente vai discutir a necessidade da memória, das memórias que são classificadas como volátil no computador. Bom, como nós já sabemos, a memória é volátil. As memórias que são classificadas como volátil são aquelas que só conseguem armazenar informação enquanto houver energia. Por esse motivo, é comum definirmos que a memória volátil são aquelas que conseguem armazenar informação por um curto período de tempo. Por que precisamos de memórias com essa característica? Bom, a justificativa para isso é justamente a velocidade. A memória volátil, apesar de armazenar pouca informação por um curto período de tempo, elas são mais velozes quando comparada com as memórias não voláteis, que são aquelas que guardam informação mesmo na ausência de energia. E essa velocidade é uma característica muito importante, porque quando discutimos na aula passada, nós falamos que o processador, que é o dispositivo do computador responsável por realizar todas as ações da nossa máquina, eles trabalham numa velocidade muito alta. Né? Eles conseguem processar muitas informações por segundo. Só que, para eles conseguirem processar essas informações e guardar o resultado desse processamento, é necessário estabelecer essa comunicação com a memória. Só que a velocidade do processador ela é muito maior do que a velocidade de transferência da memória. Então, essa diferença de velocidade de trabalho e velocidade de transferência é um problema, porque gera uma latência, gera o que nós chamamos tecnicamente de overhead. E aí, essa ociosidade, esse overhead, essa diferença de velocidade, geraria uma ociosidade no processador. Então, para tentar amenizar esse problema de velocidade de processamento e velocidade de transferência, é muito interessante que nós tenhamos memórias mais velozes. Mesmo que essas memórias consigam armazenar pouca informação e por um curto período de tempo, ou seja, somente quando houver energia. Por quê? O processador, pessoal, para eles trabalharem, eles não precisam de muita coisa. Eles não vão precisar, para realizar uma ação específica, vamos supor, salvar o arquivo X, ele não vai precisar de todas as informações que estão na sua memória não volátil. Né? Então ele só precisa de informações específicas. Então eu não preciso guardar muita coisa. Então por isso a memória volátil pode ter uma baixa capacidade de armazenamento. O que interessa é que elas sejam velozes, porque o processador trabalha muito. As informações que ele processou ou as informações que ele precisa recuperar da memória, ele não pode perder muito tempo, ficar esperando as informações serem transmitidas. Essa velocidade de transferência tem que ser alta. Então, por isso, nós utilizamos a memória ou as memórias classificadas como memória volátil, porque elas são mais velozes. E aí, essa velocidade tenta amenizar a diferença de velocidade de transmissão e velocidade de processamento. Né? Bom, se eu tiver um processador super veloz que processa milhões de instruções por segundo, mas se as informações que ele for processar demorarem muito para chegar, ele fica ocioso. O desempenho da máquina continua ineficiente, continua lento, né? Porque ele tem que ficar esperando a informação para ele poder trabalhar. Então, para o usuário, é perceptível aquela lentidão. Né? Então, essa diferença de velocidade, se não for sanada por diferentes hierarquias de memória, você vai perceber enquanto usuário o seu computador lento. Então, se no nosso computador houvesse somente memórias do tipo não volátil, eles seriam muito mais lentos, né? A gente ia perceber que eles iam ser muito mais lentos do que a velocidade atual deles, porque o processador iria esperar muito. Então, para resolver esse grande problema de velocidade de processamento e velocidade de transferência, no nosso computador, nós temos, na verdade, uma hierarquia de memórias. Então, no processador, nós temos as menores memórias da nossa máquina, chamada de registradores, e também vou pular essa aqui por enquanto, memória RAM, memória ROM,
E também no processador nós temos as nossas memórias cache. Registradores e memória cache são memórias do tipo volátil, ou seja, são memórias que só armazenam informações enquanto houver energia. Registradores em vermelho, memória cache em roxo. Memória principal, que é a nossa memória RAM, também é uma memória volátil, só consegue armazenar informação enquanto houver energia. Memória secundária, os nossos HDs, os nossos SSDs, nossos pendrive, disco rígido e por aí vai, são memórias não volátil. Consegue armazenar informações mesmo na ausência de energia. Aqui um detalhe em verde, memória ROM e EPROM e seus derivados são memórias também do tipo não volátil, tá? Mas elas têm finalidades específicas que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, aí dentro dessa hierarquia nós temos esse relacionamento. Quanto mais estiver no topo da pirâmide, elas são mais caras, porém são mais velozes, tá? São velozes e caras, quanto mais no topo da pirâmide. Mas a capacidade de armazenamento delas é baixa. A gente consegue armazenar menos informações nos registradores e na memória cache, por exemplo. Porém, elas são bem mais rápidas. E para o processador, a velocidade é uma característica fundamental para diminuir a latência, diminuir a ociosidade da máquina. Ou seja, quanto mais veloz for a sua memória, a chance do processador trabalhar mais é maior e a máquina vai ser mais rápida. Quanto mais na base da pirâmide, as memórias são mais baratas, são mais lentas, porém conseguem armazenar mais informações, que são as nossas memórias secundárias, as nossas memórias não voláteis. Ok? Aqui vamos ver agora exemplos de memória não volátil, aquelas que conseguem armazenar informação mesmo na ausência de energia. Então, clássico, os nossos HDs. HD é a abreviação de disco rígido em português, hard disk em inglês. São memórias não voláteis, também conhecido como memória secundária. Como é memória, né? Vamos botar aqui. Também conhecida como memória secundária. É utilizada para armazenar os nossos arquivos, e aí qualquer tipo de arquivo, né? Nós guardamos no HD. Foto, documentos, vídeo, mensagens, enfim, qualquer arquivo digital nós guardamos na nossa memória secundária ou no nosso HD. Por que guardamos aí? Porque é uma memória não volátil, ou seja, uma vez que nós guardamos os nossos arquivos no HD, eles ficarão lá mesmo que a máquina seja desligada, mesmo na ausência de energia. Outro exemplo de memória não volátil são os nossos drives em estado sólido. A abreviatura e como eles são popularmente conhecidos, os nossos SSD. Bom, você já deve ter ouvido falar que o SSD é muito melhor que um HD, né? Pergunta. Tu já colocaste o SSD na tua máquina? O que significa isso? Se você está utilizando como memória secundária ou memória não volátil, um drive em estado sólido, ou seja, um SSD. SSD é uma memória não volátil. O que isso quer dizer, pessoal? Que essa memória consegue guardar informação mesmo na ausência de energia. SSD é a tecnologia que está sendo utilizada para substituir os HDs. Então, se a gente tem um SSD na máquina, provavelmente a gente não precisa mais de HD, porque os dois são memórias não voláteis. Armazena os dados utilizando os procedimentos eletrônicos. Isso faz, quando comparada com HD, ser uma memória mais veloz. Tá? O HD, como nós vimos aqui na figura, ele tem procedimentos mecânicos, né? E isso torna a memória mais lenta, inclusive. O SSD, por ser totalmente eletrônico, é uma memória mais veloz quando comparada com HD.
Assim como o HD, uma vez que é uma memória em substituição ao HD, é utilizada para armazenar os nossos arquivos, seja eles quais forem, e de forma permanente, porque é uma memória não volátil. Quando comparamos especificamente esses dois tipos de memória não volátil, o HD ou SSD, nós temos essas características. Bom, em relação à capacidade de armazenamento, atualmente os nossos HDs são maiores. Tá? No HD, a gente tem HD aí de teras. SSD até temos, porém são mais caros. Tá? Então, se formos comparar tamanho e preço, a capacidade de armazenamento do HD ainda costuma ser maior. Os SSDs a custo viável são menores. Tá? Velocidade. Os SSDs. Lembrando aqui que tanto HD quanto SSD são memórias não voláteis. Tá? Estamos comparando duas memórias não voláteis concorrentes. Velocidade. Os SSDs são mais rápidos do que o HD, por serem totalmente eletrônicos. Aqui nós temos procedimentos mecânicos ainda, então eles são mais lentos. Preço. O SSD costuma ser mais caro. Mais uma vez, perceba aqui que sempre velocidade e preço são diretamente proporcionais. Se a memória é mais veloz, ela é mais cara. Se a memória é lenta, ela é mais barata. Tá? Então, SSD são memórias não voláteis mais rápidas do que HD, porém são mais caras. Consumo de energia. HD consome mais energia do que o SSD. Né? Se a gente tem uma memória que consome menos energia, isso é melhor. É uma característica interessante. Sensibilidade à queda. O que quer dizer mais ou menos? O HD ele é mais sensível à queda. Se você pega um HD e deixa cair esse equipamento, provavelmente ele vai ser danificado. Justamente porque tem muito procedimento mecânico nele. Então pode danificar o cabeçote do HD, pode danificar o disco e várias outras coisas. Então eles são sensíveis à queda. Já o SSD, se você deixar cair, provavelmente você não vai sofrer prejuízo. São totalmente eletrônicos, então eles são menos sensíveis à queda. Aquecimento do dispositivo. Como o HD ele consome mais energia, ele aquece mais, ele esquenta. Né? E para um computador nunca é interessante ficar quente. Tá? Quanto mais resfriado for a máquina, um dispositivo eletrônico, melhor ele trabalha. Então, aquecer muito é uma característica indesejada para os nossos dispositivos. Logo, os SSD são melhores nesse quesito, eles esquentam menos. Então, eles são melhores para trabalhar. Tá? Então, essas são as características do HD e do SSD. A tendência hoje em dia para utilizar como memória secundária no computador são justamente os discos em estados sólidos, os nossos SSDs. Okay? Aqui, mais uma vez, nós temos outros exemplos de memória não volátil, ou seja, todas elas têm como característica armazenar informações mesmo na ausência de energia. Cartão de memória, pendrive, HD externo. Aí já falei lá no início da aula também, né? CD, DVD, Blu-ray, disquete. Disquete ninguém usa mais. CD está caindo em desuso também, assim como o DVD. Blu-ray foi uma tecnologia que apareceu, mas não vingou. Né? Se vocês perceberem hoje em dia, principalmente nos notebooks, dificilmente a gente já tem drive de CD e DVD. Né? Muitos computadores a gente já nem vem mais com isso, a gente nem tem mais onde colocar os nossos CDs. São tipos de memória não volátil que estão caindo em desuso. Todas essas memórias que estão aqui exemplificadas, pendrive, cartão de memória, HD externo, são memórias não voláteis que utilizam a tecnologia de memória flash, okay? Apenas para fins de curiosidade. Mas não vamos entrar em detalhes do que caracteriza uma memória flash, isso fica para alunos de computação. Tipo especial de memória não volátil. Se vocês bem lembram, eu vou voltar rapidamente aqui na hierarquia de memória. Nós tínhamos quase no topo da pirâmide a memória ROM. Essa memória, como a gente pode perceber, elas são memórias, como está no topo, velozes, caras e com baixa capacidade de armazenamento. Essa é uma memória não volátil. Tá? É raro nós termos memória não volátil com alta velocidade. Mas porque são tipo
é um tipo de memória especial que nós vamos conversar agora, a memória ROM. Bom, de cara é uma memória não volátil. O que isso quer dizer? As informações guardadas nessa memória são armazenadas mesmo na ausência de energia. É uma memória somente de leitura, isso é a sigla, né? É memory, não, read only memory, ou seja, memória somente de leitura. O que isso significa? Que nesse tipo de memória, as informações são colocadas. O usuário não pode interagir com essa memória. Por exemplo, eu não posso salvar uma foto nessa memória. Essa memória ela vem de fábrica. As informações que estão armazenadas nela vêm de fábrica. O usuário não acessa essa memória. Tá? Por isso é um tipo especial de memória. É uma memória usada apenas pelo computador, apenas pelo hardware. Um bom exemplo de utilização desse tipo de memória é na nossa BIOS. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas vocês já perceberam. Se vocês ainda não ouviram falar, vocês já perceberam. Veja um exemplo. Toda vez que a gente liga a máquina, vocês já perceberam que aparecem umas letrinhas enquanto o computador está sendo carregado? Essas informações que aparecem lá, que estão sendo carregadas, é justamente da BIOS. Então a BIOS, aqui está, né, é o sistema básico de entrada e saída para carregar todas as informações para a máquina poder funcionar. As informações que ele carrega ficam armazenadas justamente aqui nessa memória, na memória ROM. Então é um clássico exemplo para que serve essa memória. Tá? Então as informações de inicialização da máquina ficam nesse tipo de memória. Ou seja, vem de fábrica. A gente não consegue, enquanto usuário, interagir, guardar informações nessa memória. Então são memórias bem pequenas, com baixa capacidade de armazenamento, por isso são velozes. Okay? Além da memória ROM, houve a evolução delas. Não vamos entrar em detalhes aqui apenas para nível de conhecimento que existe uma evolução desse tipo de memória, onde os alunos especificamente de computação estudam esses diferentes tipos de memória. Nós aqui, com a introdução à ciência dos computadores, precisamos saber apenas que existem. Tá? A memória ROM, temos as evoluções da memória PROM, EPROM, EAROM e EEPROM. Em resumo, o que demonstra a evolução dessas memórias? Que, além da leitura, a evolução dela permite algumas gravações, mas não enquanto usuário gravar lá, e sim a nível técnico. A gente consegue gravar novas informações nessa memória. Mas nunca gravar, por exemplo, um arquivo, uma foto aí. Nunca isso vai existir. Tá? E sim gravar informações técnicas de inicialização da máquina ou de otimização da máquina. Por isso nós, enquanto estudantes externos da computação, não precisamos entrar em detalhes nas características dessa memória. O que a gente precisa saber da memória ROM e de seus derivados? Que existem derivações dessa memória, aqui estão as siglas, que são memórias não volátil e que são memórias utilizadas para fins específicos do computador, como, por exemplo, a inicialização da BIOS. Ok? É isso que precisamos conhecer dessas memórias. Agora vamos conversar sobre as memórias RAM, tá? Que também é conhecida como memória principal do nosso computador. Vamos fazer isso no próximo vídeo.